Questão 12, OBMAP 2009, nível 1. Eu sou o professor Enes, este é o canal Agora é Só Praticar. Mário montou um cubo com 12 varetas iguais e quer pintá-las de modo que em nenhum vértice se encontre varetas de cores iguais. Qual é o menor número de cores que ele precisa usar? Então aqui nós temos uma questão que, do ponto de partida, é você identificar essas terminologias. Tá? O que é um cubo? Nesse cubo, o que representaria essas varetas? Beleza? Mais ainda, nenhum vértice. Então, aqui nós estamos diante de uma terminologias aqui de geometria espacial, beleza? Para você aí que não conhece, geometria espacial é aquela geometria onde a gente tenta simular o mundo aí em três dimensões, largura, comprimento e profundidade, beleza? Então, aqui ele está usando os termos próprios desse ambiente, beleza? Então, o cubo, o que é o cubo? O cubo é um objeto de três dimensões que todos os lados, essas linhas aqui, ó, têm o mesmo tamanho, beleza? Então, aqui fosse um, aqui também seria um, aqui, enfim, já entendeu, né? E aí ele fala 12 varetas. Essas varetas vão ser essas linhas aqui. Estou evitando ainda usar o nome para você compreender. E aí ele fala que isso vai se encontrar em vértices. Então vamos lá. Na geometria espacial, bom, nós temos aqui o que a gente chama de poliedros, beleza? Ou também damos o nome de sólidos quando a gente não sabe ainda o que ele é, se ele tem vértices, se ele tem faces planas, enfim, beleza? Esses pontinhos aqui, que é o encontro das arestas, esses caras a gente chama de vértices, beleza? Essas linhas em si, elas são as arestas. E se a gente considerar aqui o polígono formado por esses vértices e aresta, isso aqui a gente chama de face, beleza? Então são esses elementos que tem aí no objeto em três dimensões que a gente chama de poliedro, beleza? Então esses vão ser os elementos que vão aparecer aí em um poliedro. Tá, agora vamos à questão. É um cubo, as arestas são iguais, as arestas para a gente aqui vão ser essas varetas, beleza? E aí ele vai pintar aqui, a gente vai ter essa opção, né? Vai facilitar, porque nós vamos conseguir fazer esse desenho, você vai ver direto as cores. Primeira consideração, observe que quantas arestas chegam em um vértice? 3. Então, não tem como duas cores pintar, porque nesse vértice aqui as duas cores chegariam. Então a gente vai testar primeiro com 3, beleza? Ver se a gente consegue fazer essa montagem com 3. Então eu vou fazer isso. Esse cara está aqui. Aí aqui para baixo eu coloco ele. Vou colocar um verdinho para ficar diferente. E lá para trás eu coloco esse. Beleza? Então, aqui como que eu poderia montar? Vamos ver se vai dar certo assim. Repetir o mesmo processo aqui. O que eu fiz do lado de lá, eu faço do lado de cá também. Aí aqui também assim. Então, os deitadinhos aqui seriam essa. Aí ligo as que estão em pé aqui.
E finalmente, amarelo. Então observe que em cada vértice tem 3 cores, verde, amarelo e magenta, verde, amarelo, magenta, verde, amarelo e magenta. E aí, o que aconteceu? As que estão em pé são de uma cor, elas nunca se encostam. As que estão aqui na horizontal que a gente está vendo, elas também não se encostam. E as que estão inclinadas aqui, a gente usa tudo uma cor. Então a gente consegue pintar aí com 3 cores, beleza? Então é uma questão bem interessante aí, porque é uma questão onde a gente consegue discutir alguns elementos, como eu tenho falado sempre. É importante você fazer essa discussão, relembrar, não só ver a solução, mas e continuar sem saber o que é um cubo, sem saber o que é um vértice, beleza? Já que está fazendo essa questão que envolve esses conteúdos, é importante você fixá-los, relembrá-los, aprender. E aí sim você parte para a solução e você percebe aqui que é mais uma questão de interpretação, de visão, de teste mesmo. Se ficou alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários, não é inscrito, fica o convite para se inscrever. No mais, agora é só praticar.